Tudo bem, prósperas? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E se você não estiver bem, fique tranquila. Eu espero e desejo, em nome de Jesus, que você saia desse vídeo 1000 vezes melhor da forma que você chegou até aqui. Prósperas, vocês já passaram por alguma situação, ou por momentos, ou alguma fase da vida de vocês de extrema angústia? Bom, eu passei e vou falar pra você que não foi fácil começar uma jornada de autoconhecimento, de começar a reconhecer. Primeiro, eu vou contar um pouco pra vocês. O ano de 2024 foi um ano onde eu consegui entender que foi um ano de muitas renúncias, que Deus trabalhou comigo o lado das renúncias. Eu precisei abrir mão de vícios, atitude, hábitos, lugares, amizades, para eu poder me conectar com Deus, para eu poder me conectar com o meu propósito. Você já chegou a pensar o que eu vim fazer aqui nessa terra? Pois eu pensei. Falei, cara, não é possível que eu estou aqui nessa terra só para trabalhar, para poder ficar me sentindo humilhada, me sentindo inferior, me sentindo para baixo. Não é possível que eu vim para essa terra só para isso. Falei, Deus, eu não aceito. Eu cheguei no momento da vida de olhar para Deus, de orar a Deus e dizer, Deus, eu não aceito ser só isso. Eu não aceito que a minha vida seja para esse fim. Chegou um momento assim que eu tava tão angustiada, que eu tava no meu extremo como ser humano, e aquele momento eu senti que a minha alma, ela gritava. Já chegou ao ponto de sentir dor na alma? Não sei vocês, mas eu já. De não aguentar mais. E foi aí que Deus começou a me moldar. E quando eu comecei, eu não tinha forças para orar. Não tinha, talvez, dignidade para poder orar. Essa seria a palavra um pouco mais ainda forte, assim, não tinha dignidade para orar. Eu não me sentia digna de conversar com Deus. Mas sabe o que eu fiz? Eu passei a escrever. Deus, até aqui eu fiz por mim. Daqui em diante, Pai, toma-me. Senhor, faça a sua vontade sobre a minha vida. Pai, eu já tô aqui, eu já não sei mais o que fazer, Pai. Eu não sei mais o que fazer, Pai, me ajuda. E foi aí que Deus começou a agir. Através das minhas escritas, eu pedia para Deus curar as dores da minha alma, para que Deus curasse o sofrimento que eu tava sentindo naquele momento, para que Deus me mostrasse qual era o meu propósito, para que Deus me levantasse daquela depressão. Porque eu já não tinha mais expectativa para minha vida, eu já não tinha mais, eu não via mais saída, eu como ser humana, eu não via mais saída. Fora que Deus me deu vários livramentos de morte. Eu vi a morte sendo à minha frente por diversas vezes, mas Deus me livrou de todas elas. Por mais que eu estivesse errante, por mais que eu estivesse sendo falha, eu sempre tive uma fé muito grande em Deus. Eu sabia que, no fundo, eu não vim para essa terra à toa. E não foi à toa. E foi aí que eu comecei a orar, pedir, Deus, me traga força. E quando comecei a orar por força, pedindo para Deus para que eu fosse forte, começou a haver situações na minha vida para que eu fosse forte e para eu enxergar o quanto eu era forte. E eu comecei a mudar um pouco a oração, que quando eu orei por força, Deus me trouxe situações para me mostrar o quanto eu era forte nele, sabe? Quando eu comecei a orar a Deus por sabedoria, Deus começou a me mostrar situações para que eu agisse com sabedoria. E quando eu pedi para Deus me libertar de vícios, do cigarro, da maconha, Deus ele começou a agir na minha vida. Ele começou a me libertar desses vícios. Mas para poder me libertar desses vícios, eu precisei abrir mão de lugares, precisei abrir mão de amizades, de relacionamentos.
E foi difícil, mas tá sendo prazeroso. Foi difícil, mas tá sendo agora prazeroso. Porque no início tudo é novo. Você tá com aquele hábito de acender um cigarro, você tá com aquele hábito de acender um, né? Pra poder se sentir melhor, pra se sentir mais inteligente. Então, assim, quando eu comecei a colocar Deus na frente das minhas situações, Deus, ele começou a agir. Só que Deus, ele é um ser tão... Eu não tenho palavras. Ele não é intruso. Ele não vai agir na sua vida se você não permitir. Então eu comecei a ver que tudo era uma permissão. Eu precisava permitir que Deus me usasse, que Deus me libertasse. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, assim, Deus, ele não vai interferir. Sabe? Deus não vai interferir. Você tem que ter essa consciência de buscar. E eu comecei a perceber que toda busca havia uma renúncia. Então, se eu tava buscando a me encontrar, porque eu tava perdida. Se eu tava procurando a me encontrar, eu precisava abandonar aquilo que me deixava perdida. Se eu queria me libertar do vício, eu comecei a renunciar a amizades, relacionamentos e lugares. Realmente eu me isolei. Foi um momento de caverna mesmo, que eu realmente me isolei.